Bom, eu agradeço a fala do Stefano Oliveira, foi muito boa. Eu peço para todos segurarem suas perguntas, que agora vai acontecer a exposição da próxima palestra, dos debates, a palestra do professor Greff. Por favor, professor. Nós vamos apresentar uma visão evolutiva dos transtornos de ansiedade, que é o nosso campo de pesquisa. E vamos começar falando do outro gigante do século XIX. Estava comentando com meus colegas que até hoje nós estamos discutindo Freud, Marx e agora eu vou falar do Darwin, que é o terceiro gigante que nessa época tiveram uma capacidade de propor ideias que revolucionaram conceitualmente o conhecimento humano. E a ideia básica do Charles Darwin, como todos sabem, é a ideia da seleção natural para explicar a adaptação dos seres vivos ao ambiente e a criação de novas espécies. E ele aplicou isso não somente aos caracteres físicos. E essa é a origem daquilo que se chama hoje psicologia evolutiva, psiquiatria evolutiva, dizendo que algumas ações que reconhecemos como exprimindo certos estados de espírito são resultados diretos da constituição do sistema nervoso e foram desde o início independentes da vontade. O Freud poderia ter dito isso, né? Mas a visão dele, por que isso aconteceu? Porque é fruto de uma seleção natural, né? Esse é o livro fundamental, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. E essa perspectiva, e ele fez questão de botar homens e animais, o homem é um dos animais, permite que a gente possa estudar em outros animais mecanismos que possam se aplicar a nós, que foi o caso das emoções defensivas. O próximo. A ansiedade, o medo, o pânico, estão relacionados à defesa contra perigos. Então, um exemplo desse é o estudo magistral desse casal, Caroline e Robert Blanchard, que estudaram sistematicamente as estratégias de defesa de ratos selvagens diante de diferentes tipos de ameaça e verificaram que as estratégias eram qualitativamente diferentes. Se o perigo era incerto, a investigação era cautelosa, como avaliando o risco. Se o perigo estava claro, mas estava longe, o animal ficava parado, para não chamar atenção. Se o perigo era muito próximo, ele fugia ou lutava. O próximo, por favor. Essas estratégias se verificaram ser gerais, não só para ratos selvagens, mas para qualquer espécie. São 5 estratégias básicas de defesa. A avaliação de risco, a fuga, a imobilidade tensa, a ameaça defensiva, a luta defensiva. E será que os seres humanos têm isso? Porque o pressuposto da psiquiatria evolutiva é que nós estamos nessa linha de continuidade. Mas será que é verdade? Então, algumas tentativas foram feitas para verificar isso empiricamente. O próximo, por favor. Então, uma delas foi feita pela Caroline Blanchard, e aqui em Ribeirão Preto, a Rosana Churrama também aplicou esses questionários. E vejam só, nós estamos agora trabalhando no nível da psicometria para testar uma hipótese de origem biológica, apresentando cenários, né, de perigos, e a pessoa escolhia que resposta que ela acha que ele daria naquela situação. E esses cenários variavam de acordo com o conhecimento que a gente tinha das ameaças nos animais. Então, alguns cenários eram de ameaças muito intensas, mais ou menos ambíguas. Por exemplo, esse elevador. Então, o indivíduo abria a porta do elevador, uma pessoa abria os braços, um homem grande e tal, forte. Era uma ameaça muito forte, sem possibilidade de fuga. E aqui estão as respostas que as pessoas davam. E foi uma diferença
mais ou menos esperada, né? Os homens atacavam e as mulheres gritavam ou pediam ajuda. Era a resposta mais frequente, né? Já no extremo oposto, sussurro. O indivíduo estava lendo em casa, sossegado, e começou a ver um ruído na janela, como se fossem vozes, etc. Então, é aquela ambiguidade e tal. Qual é a resposta? Investigar, né? E isso deu a impressão de que os seres humanos compartilham essas estratégias básicas de defesa com outros mamíferos. Mais modernamente, a neuroimagem, nós vamos ver um exemplo, né, permite um teste muito mais direto disso aí. Próximo, por favor. E esse estudo dessas estratégias de defesa, né, e a possibilidade de manipular os animais em laboratório e utilizando modelos, nos permitiu começar a investigar também a base neural desses comportamentos, que envolvem basicamente estruturas do chamado sistema límbico, que estão aí ilustradas, como hipotálamo, mesencéfalo, hipocampo, amígdala, etc., e algumas estruturas chamadas paralímbicas, como girossímbolo, etc. Próximo. E uma pesquisa fundamental, que deu o prêmio Nobel a Walter Rudolf Hess, foi essa de que a estimulação elétrica de uma região do hipotálamo fazia com que gatos que eram mansos apresentavam, durante a estimulação, um comportamento integrado de agressão defensiva. Quer dizer, esse tipo de conduta o animal tem quando ele está ameaçado. É uma agressão motivada pelo medo, não é aquela do atacante. E, comprovando o estado agressivo, esse animal, se ele fosse aproximado pelo experimentador, ele atacava. Aquele animal mansinho, era só desligar o estímulo, acabava tudo. E ele verificou que tudo isso fazia parte de uma constelação integrada de comportamentos e reações neurovegetativas. Por exemplo, dilatava as pupilas, ficava em piloereção, e depois, com medidas fisiológicas, verificava-se que a pressão arterial aumentava, o coração batia mais rápido, toda aquela reação, estava tudo orquestrado, era só cutucar o cérebro ali e aquilo estava tudo integrado. Quer dizer, é como o Darwin tinha falado, né? O cérebro tem uma circuitaria programada para isso, né? E são respostas que são muito importantes para a sobrevivência, que foram selecionadas pela seleção natural. O próximo, por favor. Então, os continuadores do Hess, né, trabalhando no mesmo instituto, isso foi na Suíça, em Zurique, puderam, através da implantação estereotáxica de eletrodos, delimitarem de onde que a estimulação provocava. E ali vocês veem uma região que está em escuro, é a região chamada periventricular e periaquidutal. A estimulação aí desencadeava, e não em outros locais. E na amígdala ela tinha também provocava, mas com algumas diferenças, seria uma estrutura moduladora. O próximo. E aí, esse sistema foi chamado Sistema Cerebral de Defesa, e esse psicólogo, o Michael Fancelov, norte-americano, ele criou um esquema mostrando como que a gente imagina que ele poderia funcionar. Então, a amígdala seria a estrutura fundamental para transduzir a informação externa e interna em emoção. Então, estímulos nociceptivos, quer dizer, dolorosos, ou ameaçadores inatos, que é todos os animais reagem sem precisar aprender aos predadores naturais deles, né? E pode aprender por associação pavloviana, né, condicionamento, que algumas coisas podem causar dano. Por exemplo, encosto o dedo numa tomada e levo um choque, não vou pôr o dedo de novo lá. Isso aí é associativo, né? Isso aí acionaria a amígdala. A amígdala, então, traduziria isso em termos de grau de ameaça, se é uma ameaça ou não, o grau de ameaça, e informaria, através de suas conexões, as estruturas
do eixo mais profundo do cérebro, hipotálamo, matéria cinzenta periaquidutal, que seriam as estruturas executivas. Por exemplo, o hipotálamo, na hipófise, alterações hormonais, os hormônios de estresse, né? Corticoides, etc. É a matéria cinzenta aquedutal orquestrando luta ou fuga, no caso do perigo iminente, ou imobilidade, e altera a percepção. Por exemplo, enquanto se está lutando, não se percebe a dor. Soldados em batalha, às vezes, perdem um braço e depois só que eles vão perceber que está doendo. Aumenta a pressão arterial, taquicardia, hiperventilação, tudo isso mostrando que a fisiologia está dando uma base para essas reações. Tudo isso é uma orquestra, as emoções mexem com tudo, com o subjetivo, com o fisiológico, com o comportamental. Próximo. A amígdala foi muito estudada por pesquisadores norte-americanos, como Joseph Ledoux, por exemplo, e que mostrou a importância dela para a aprendizagem, ou para a execução de respostas rápidas a perigos, por uma ligação direta do tálamo com a amígdala. Isso é interessante em psiquiatria, porque essa resposta não passa pelo córtex. Então, provavelmente é inconsciente. E se pode aprender relações emocionais sem que a consciência participe. O próximo, por favor. Vamos pular isso aí. Não só a aprendizagem, mas a memória. E esse pesquisador, James Magoo, da Universidade de Califórnia, estudou extensivamente o papel da amígdala na aquisição das memórias emocionais. Nós aprendemos muito mais quando a emoção está envolvida. E recordamos aquelas experiências em função da emoção. E a amígdala é central para tudo isso. Então, ela é uma estrutura crítica para a aprendizagem e expressão do medo, bem como para a elaboração da memória emocional. O próximo, por favor. Já no polo oposto, lá na periaquidutal, está a matéria cinzenta periaquidutal. E a estimulação dela produz comportamentos de fuga, como se o animal estivesse sendo ameaçado de maneira próxima. E no ser humano, em neurocirurgias, se verificou que ela produz um verdadeiro ataque de pânico na pessoa. Sensações de terror, as manifestações neurovegetativas, piloereção, alterações respiratórias, hiperventilação, etc. E essa região, então, começou a ser implicada no pânico. Próximo, por favor. Mais recentemente, se verificou que a estimulação do núcleo ventromedial do hipotálamo também provoca manifestações semelhantes ao ataque de pânico, também em neurocirurgia. Próximo, por favor. Uma outra contribuição muito significativa para a neuropsicologia de ansiedade, aliás, foi o nome do livro escrito por esse psicólogo britânico, falecido em 2003, Geoffrey Gray, foi essa concepção do sistema de inibição comportamental. É interessante que a base de dados dele era muito diferente. Ele era um psicólogo experimental e usava testes de laboratório, né? E chegou à conclusão de que a lesão dessa região septo-hipocampo tinha efeitos semelhantes aos ansiolíticos, quer dizer, aos medicamentos que a gente usa para diminuir a ansiedade. Isso nesses testes. E formulou essa hipótese que a ansiedade seria o acionamento desse sistema de inibição comportamental, cuja base neural é o septo-hipocampo, por sinais de punição ou frustração, novidade e estímulos ameaçadores inatos. E a consequência seria a inibição do comportamento, aumento da vigilância e aumento da atenção orientada para possíveis perigos. O próximo. Essa concepção evoluiu e, junto com McNaughton, em 2000, ele considerou o septo-hipocampo o detetor de conflito. Conflito do quê? Entre a tendência de fugir do perigo e de se aproximar do perigo. Por quê? Porque aquela fonte de perigo também pode ser fonte de satisfação. E esta detecção de conflito é que seria a ansiedade.
esse sistema de baixo, o de cima seria aquele sistema de defesa, e o de baixo é o sistema de aproximação, que é o sistema de recompensa, que faz com que a gente se aproxime de coisas que deram prazer no passado. É esse sistema que é fundamental para a drogadição, né? A dopamina é o neurotransmissor fundamental. E aí veio uma distinção operacional que eu considero muito importante, próximo, entre ansiedade e medo, que é uma coisa que nem sempre está clara. O medo é uma ansiedade grande? Segundo ele, e a psicofarmacologia apoia essa conclusão, não é. É qualitativamente diferente. Por quê? Quando que há medo? Quando não tem nenhuma tendência a se aproximar do perigo. Tem um perigo, eu vou embora. Quer dizer, eu vejo um carro, por exemplo, que vem para cima de mim, eu saio. Quando há ansiedade, quando há conflito, certo? Eu quero alguma coisa boa, mas eu sei que eu vou ser punido por isso. E a psicofarmacologia mostrou que isso aí pode ser verdade. Por quê? Porque no início da psicofarmacologia a gente acreditava que qualquer modelo que envolvesse aversão ia ser reduzido por ansiolítico. E essas respostas de fuga ou evitação não são afetadas por ansiolíticos. Mas uma resposta punida, sim. Então, isso é fundamental. O próximo, por favor. Numa tentativa de síntese, eu propus com esse psiquiatra britânico, Bill Deakin, uma maneira de transferir, atualmente fala-se muito em translacional, né? Passar dos dados do experimento, muitas vezes em animais, para a clínica. Essa é uma hipótese que poderia ser chamada translacional. Então, considerando todos aqueles conceitos, né, de tipo de perigo, distância, conflito ou não, tipos de defesa, estruturas envolvidas, então a gente propôs o seguinte: quando o perigo é incerto ou conflito, a resposta de defesa que se verifica nos animais é a avaliação de risco ou inibição comportamental. As estruturas críticas seriam mais rostrais, septo e hipocampo, hoje poria o pré-frontal, né? Ansiedade, a patologia, transtorno de ansiedade generalizada, a medicação, ansiolíticos e antidepressivos crônicos. Outra coisa que dá esse tipo de reação é a chamada ansiedade antecipatória, quer dizer, eu sei que vem um perigo, mas não tem jeito de escapar. Aí a resposta é congelamento, e esse é muito usado em laboratório, né? Essa resposta de congelamento é atenuada por ansiolíticos. Mas se eu tiver um jeito de escapar, não. Aí a esquiva seria uma resposta de medo. E o medo, seja o aprendido ou não, estaria relacionado com as fobias específicas. E não tem resposta farmacológica. O tratamento é só comportamental. Não quer dizer que os outros não sejam também. Aliás, hoje em dia, até a indicação primária em todos eles é psicoterapia. E no caso proximal, a matéria cinzenta periaquidutal, a emoção, o pavor, o transtorno do pânico, o ataque de pânico, e se responde a antidepressivos, mas não a ansiolíticos. Próximo, por favor. Bom, hoje, depois que foi introduzida a neuroimagem, apareceu uma possibilidade de estudar essas estruturas no ser humano acordado. E interessante que os dados acabam mostrando que essas estruturas que foram identificadas na experimentação animal surgem aí, mas há uma vantagem aí, é a melhor exploração do neocórtex, que é a estrutura mais característica, que se desenvolveu mais no ser humano. Próximo, por favor. Então, só um exemplo, por exemplo, para testar essa hipótese da distância, né, do perigo. Então, esse foi um experimento que é hoje clássico, publicado no Science em 2007. É baseado em videogame. Então, o indivíduo controla o manipulando e, através disso, ele pode mexer num triângulo, num labirinto virtual. Agora, o computador programa
aquela bolinha vermelha a perseguir esse cilindro, esse triângulo. Se ele alcançar, o indivíduo leva um choque nos dedos, 1 ou 3. E, ao mesmo tempo, está se colhendo a neuroimagem em ressonância magnética funcional. E qual foi o grande achado? Quando a ameaça era distante, o que acendia? O pré-frontal. Quando a ameaça era muito proximal, era a periaquidutal, próximo. O esquema mostra a síntese dos resultados. Então, a emoção distante, ansiedade, acendia um circuito que envolvia o pré-frontal e a amígdala lateral. Quando era pânico, quer dizer, quando a ameaça era muito próxima, era a central da amígdala e a periaquidutal, próximo. Agora nós estamos passando para testar essa hipótese no paciente. Isso aí é um resultado de neuroimagem funcional em pacientes de pânico tratados por terapia cognitivo-comportamental. E a atividade foi medida antes e depois da resposta terapêutica. E aí foi feita uma análise de correlação estatística entre a variação da atividade cerebral e a mudança de sintomas. E a correlação positiva deu entre a atividade do pré-frontal medial e a melhora da ansiedade e da evitação. E nós sabemos que no transtorno do pânico não é só ataque de pânico. Em função de ter ataque de pânico, o indivíduo fica com um grau muito grande de ansiedade antecipatória e passa a evitar uma série de situações em que ter pânico é constrangedor. Isso diminuía correlacionadamente com a diminuição da atividade no pré-frontal. Agora, o número de ataques de pânico correlacionava com a diminuição da atividade no tronco cerebral, que é a região da periaquidutal. Próximo, por favor. Mais ainda, começaram-se a verificar que não só alterações funcionais existiam nesses transtornos, que até pouco tempo eram considerados meramente psicológicos, sem uma contrapartida neuro. Esse estudo foi realizado aqui no Hospital das Clínicas por Ricardo Uchida e é de morfometria, por um sistema chamado VBM, que é uma maneira automática de medir isso. Então, um grupo de paciente com diagnóstico de pânico foi comparado com um grupo sem diagnóstico psiquiátrico. E o que foi encontrado? Se nós olharmos aquele gráfico à esquerda embaixo, aquele pontinho verde, aquilo lá é o mesencéfalo. Aumento da matéria cinzenta lá, matando com toda essa direção. Agora, uma coisa que a gente não esperava é aquele primeiro da esquerda tem uma estrutura lá grande, aquilo lá é a ínsula. O que é a ínsula? Está aumentado e está diminuído no símbolo anterior. Agora mostra o outro aqui. O que é a ínsula? A ínsula recebe as projeções viscerais, né? E o símbolo também, é o sentido corporal. E na ínsula, muitas pessoas acreditam que a gente ganha a consciência corporal. Mas não em sentido verbal, em sentido de sentimento do corpo, né? Que é a base maior da individualidade. Antes de vir o penso, logo existe, eu sinto, logo eu sou, né? Então, isso aí nós achamos muito interessante. Por quê? Próximo. Porque os pacientes de pânico apresentam uma sensibilidade exagerada para estímulos interoceptivos. Isso já tinha sido verificado, colocado até em teoria. Essa parte aqui tem uma detecção hipersensível de estímulo, uma tendência à interpretação catastrófica. Vê o multinível aí. Já entra um aspecto cognitivo, uma tendência à interpretação catastrófica. Mas um sistema de defesa proximal hiperativo geraria o quê?
uma vulnerabilidade a ataques de pânico, hipervigilância para sinais de pânico e evitação. Então, o que é isso aí? É um modelo teórico de fisiopatologia que envolve dados colhidos desde o animal de laboratório, experimental humano e clínico, inclusive a parte subjetiva. Próximo, por favor. Outra linha muito interessante é o estudo do reconhecimento da emoção na expressão facial, que foi muito estimulado por essas faces do Ekman que foram padronizadas, que permitiram estudos comparativos. E um dos achados mais interessantes e sólidos, é o próximo, é que quando se observam emoções em grau cada vez mais acentuado, isso é possível fazer pelo computador, chama transformação mórfica, né? E, ao mesmo tempo, se mede a ativação da amígdala, existe uma correlação positiva entre a intensidade da emoção percebida e a hiperatividade na amígdala. E é interessante porque isso não se dá em nível consciente, porque o que se fala para o indivíduo é implícito esse reconhecimento. Ele fala assim, reconheça o gênero, o sexo, se é masculino ou feminino da face. Quer dizer, ele não sabe que ele está reconhecendo emoção. Próximo. Mas o sistema nervoso está reagindo. Então, nesse experimento realizado com a Cristina Delbem, nós fomos testar a hipótese de se essa ativação está relacionada com ansiedade. Se tivesse, um ansiolítico devia reduzir isso aí, né? Então, primeiro, reduziu, porque você pode não só medir neuroativação, como medir também do ponto de vista psicológico, a resposta, psicométrico. Então, o que aconteceu? O diazepam diminuiu a acurácia, ou a precisão no reconhecimento de emoção nas faces femininas. Não é mulheres que estão reconhecendo, mas as faces das mulheres foi diminuída. Mas o mais interessante, o próximo, que a neuroimagem, então, áreas moduladas pelo diazepam durante a face aversiva. Então, quando a face era de medo, o diazepam afetou a ativação da amígdala e da ínsula. Mas quando a face era de raiva, não. Então pensam bem, voltando àquela ideia da ansiedade e o medo. Se eu vejo uma pessoa com face de medo, o que eu imagino que esteja acontecendo? Deve haver algum perigo aqui. Qual? Não sei. Fico ansioso. Se o sujeito me olha feio, poxa, esse cara vai me atacar. Perigo iminente. Ou pelo menos distal, mas perigo, medo. O diazepam afetou o reconhecimento das fases de medo implícito. Não se falou que era para reconhecer. Tanto que tem um questionário de ansiedade e não foi alterado. O diazepam não mexeu. Isso é em nível inconsciente. Próximo. A mesma coisa foi relatado com antidepressivos, citalopram, de vários dias, na Inglaterra. Um experimento feito. O que isso sugere? Que um dos mecanismos do efeito ansiolítico dessas drogas é diminuir a percepção do medo, do perigo. Do perigo, principalmente o perigo potencial, né? E isso em nível pré-consciente. Próximo, por favor. Então, para sintetizar, a perspectiva evolutiva vê nos transtornos de ansiedade como disfunções dos sistemas de defesa. O de generalidade, pânico e fobia estariam relacionados com a defesa predatória, mas não é o único tipo de perigo que ocorre. Estou um pouco adiantado. Posso continuar ou não? Porque senão eu vou truncar um pouco aí, mas só para fechar, existe também o perigo de outros indivíduos da mesma espécie, né? Que inclusive no nosso caso é o principal, né? O homem é o lobo do homem. Então, e aí entra o problema da ansiedade social. E no transtorno obsessivo-compulsivo, a neuroimagem mostra a ativação de estrutura que não tem nada a ver com defesa. E é interessante,
O novo sistema de classificação já tira obsessivo compulsivo dos transtornos primários de ansiedade, né? Como, aliás, já tinha feito o CID-10. E essa análise neurobiológica dá força para essa decisão. Próximo, por favor. Vamos pular. Só quero salientar o seguinte, um pouquinho sobre o pré-frontal. A análise de vários transtornos de ansiedade, isso aqui é uma revisão sistemática, mostra o seguinte, no indivíduo normal, então, considerando uma ativação pelo perigo, né, da ínsula e da amígdala, que são as estruturas primárias, mas existe todas essas estruturas corticais da parte medial do cérebro que participam da avaliação e da regulação. Próximo. O que acontece nos transtornos de ansiedade? Uma hiperativação do sistema límbico e uma diminuição das áreas de avaliação e regulação. Isso sugere que está havendo um déficit de regulação cognitiva das emoções. Próximo. Nessa revisão, nós salientamos o trabalho de Rachel Berkowitz, mostrando o seguinte, e aí vem a perspectiva evolutiva. Quer dizer, a perspectiva evolutiva não é só falar, bom, o homem é um bicho, então eu estudo o cérebro de um rato e concluo para o cérebro do homem. Não, tem que ser comparativa. Tem coisas que foram conservadas e coisas que são novas, ou desapareceram. O que é grande novidade? Pré-frontal grande. O que significa isso? Capacidade de prever consequências futuras dos atos, de monitorar esses atos e ansiedade. Né? O bicho não sabe que vai morrer, não tem preocupação. A preocupação seria um fenômeno particularmente humano. Né? Porém, uma capacidade maior de controle cognitivo das emoções. E aí viria o papel da psicoterapia. Quer dizer, a psicoterapia e várias outras práticas, inclusive meditação, tudo, iriam no sentido de aumentar a capacidade de controle emocional por parte do cognitivo, do pré-frontal, que está diminuída nos casos de transtorno de ansiedade. Só para fechar o assunto. Obrigado, desculpe, passa o horário. Professor Greff, eu agradeço a sua fala. E agora eu convido a todos que vão participar da mesa do debate para comparecerem aqui. Bom, evidentemente, vocês viram o brilhantismo das palestras, né? Não vamos ficar rasgando seda, mas vocês veem como o assunto é amplo, etc. Cabe a mim começar a discussão, mas eu quero deixar a maior parte das perguntas para vocês. Eu espero que vocês as façam, né? Então, eu vou começar com uma pergunta a ambos, e a mesma pergunta para os dois. Nas vossas áreas, nós sabemos que muitas patologias tendem a ser entendidas de maneira diferente com a evolução. Vocês mesmos mostraram a evolução do conhecimento sobre as patologias e a sua compreensão. De acordo com a experiência de cada um, tanto na esquizofrenia como na ansiedade e pânico, professor Greff, como é que vocês veem o futuro disso? Quer dizer, a médio e a longo prazo, como é que vocês acham que nós vamos estar falando, conversando com isso? Vocês têm uma ideia disso? Quer dizer, que perspectiva, como especialistas de cada uma das áreas, vocês olham a perspectiva futura disso? Nós sabemos que várias maneiras de se encarar uma patologia foram modificando ao longo do tempo pregresso, né? Como é que é isso no futuro? Como é que vocês veem o pânico no futuro, a esquizofrenia no futuro? Tá bem?
Som. Agora que ligou. Com relação à esquizofrenia, pegando um pouco do que eu venho trabalhando, que eu venho estudando, as perspectivas futuras, assim, eu vejo mais perspectivas mais promissoras, não sei se felizmente ou felizmente por um lado e infelizmente por outro, perspectivas mais promissoras no campo das pesquisas em biologia molecular, com relação aos processos do neurodesenvolvimento, pesquisas sobre medicamentos que atuam, como eu disse ali, sobre mecanismos epigenéticos, sobre processos neurodesenvolvimentais. Eu vejo perspectivas mais promissoras nesse sentido, dentro do campo farmacológico, no campo da biologia. Já no campo, como eu trouxe depois, trouxe da fenomenologia, da antropologia, ou mesmo da psicanálise, das abordagens psicanalíticas, das abordagens humanistas, vamos dizer assim, né? Em termos de ter uma importância na clínica, uma aplicação na clínica para a esquizofrenia, que eu acho que são fundamentais. Eu acho que essa abordagem que valorizam, como eu disse ali, a dimensão da narrativa, dos significados produzidos pelo paciente, das significações produzidas sobre a própria história de vida, sobre a própria experiência de adoecimento, eu acho que elas são transformadoras, têm um potencial de transformação, mas eu acho, por enquanto, pelo menos, que essas abordagens humanistas estão negligenciadas e não vejo muitos caminhos promissores por aí, não. A terapia cognitivo-comportamental na verdade, a psicoterapia que é preconizada aí na psiquiatria contemporânea para o tratamento da esquizofrenia, dos sintomas cognitivos, principalmente, da esquizofrenia, dentro das abordagens psicossociais. Então, enfim, por um lado eu vejo perspectivas promissoras no campo da biologia e no campo das abordagens humanistas nem tanto. Então quer dizer que nós, psicoterapeutas e psicanalistas, temos que acordar, né? E correr atrás do prejuízo. Acho que sim, todos nós, né? Todos nós. Professor Greve. Bom, eu acho que a pergunta tem, eu vejo assim, dois lados, né? Uma parte da evolução do conhecimento, da compreensão da área, e outro da terapêutica, né? Então, na parte da compreensão, eu acho que essa associação da neuroimagem com os modelos animais, mas os modelos animais concebidos em função de hipóteses que possam ser passadas para o ser humano, que a gente chama de translacionais, né? Então, existem modelos que são muito simplistas e, embora possam prever resposta a drogas que a gente sabe que são ansiolíticas, dão as mesmas coisas, não falam nada em termos dos mecanismos subjacentes. Então, atualmente estão surgindo modelos teoricamente válidos para o transtorno do pânico, e até recentemente nós não tínhamos, e distinguindo um transtorno do outro. Quer dizer, a ideia inicial, por exemplo, tem um modelo animal de ansiedade que servia para qualquer tipo de ansiedade. Isso aí não deu certo, né? E esses modelos estão permitindo formular hipóteses que podem ser testadas no ser humano a respeito da fisiopatologia. E os resultados são muito interessantes, porque estão apresentando uma rede neural e mostrando o papel relativo de diferentes estruturas cerebrais nos tipos de manifestação, consolidando a ideia de que ansiedade, medo e pânico são emoções qualitativamente diferentes, né? E dando fundamento, inclusive, a terapias também diferenciadas. Esse é o lado do conhecimento. No lado da terapia, uma coisa que eu acho que a neuroimagem está trazendo é uma demonstração empírica de que a psicoterapia, do mesmo modo que os tratamentos farmacológicos, altera de forma persistente a atividade do cérebro, né? Então, aquele ideia inicial, né? Puxa, o uso da biologia dessas técnicas vai desamparar a psicoterapia, está acontecendo o contrário que está ocorrendo. Na verdade, a validade das psicoterapias foi primeiramente comprovada em termos de eficácia usando
ensaios clínicos controlados que foram desenvolvidos para estudar medicamentos. E quando as agências norte-americanas começaram a exigir comprovação da eficácia para poder financiar a psicoterapia, os estudos mostraram que não, a psicoterapia funciona. E agora existe já uma revisão, eu até mandei para o Matheus, dos achados de neuroimagem com psicoterapia em vários transtornos, não só de ansiedade, e mostrando, às vezes a psicoterapia causa alterações cerebrais iguais às das drogas. É o caso da obsessão-compulsão. Às vezes são diferentes. Por exemplo, o tratamento da depressão com droga mexe com o funcionamento cerebral de forma diferente do tratamento psicoterápico. E o que a prática clínica sugere fortemente? Que é melhor fazer os dois. E parece que os dois agem de maneira complementar, né? E às vezes são diferentes. E às vezes a combinação pode atrapalhar. Então, eu acho que essa evolução do conhecimento vai dar uma fundamentação biológica para a terapêutica. E agora um passo além. A classificação psiquiátrica está entrando em crise. Quer dizer, o modelo DSM-3 foi um avanço no sentido de que procurou uniformizar o diagnóstico para permitir, né, estudo. E com isso ele foi o mais simplista possível. Vamos ver só manifestações e resposta. É claro, isso pode ou não ter relação com a etiologia, com a fisiopatologia, né? E agora parece que está se concluindo que o modelo não está mais servindo. O próprio NIMH já partiu para outra, né? Para outra. Então, esses estudos neurobiológicos, eles poderão dar uma base para uma nova classificação que não seja meramente baseada na sintomatologia, que tenha atrás o conhecimento de fisiopatologia e, quem sabe, até mesmo de etiologia. Acho que estamos numa fase de transição. E o futuro, quem sabe, possa chegar a uma classificação melhor, mais profunda dos transtornos psiquiátricos. Fazer uma pergunta. Tá aí. Deixa eu só fazer um comentário, que vocês veem, por exemplo, a importância desse, que acho que fica muito claro a importância desse tipo de encontro que a gente tem aqui, que a gente tem repetido anualmente, entre neurociência e psicoterapia, neurociência e psicanálise. Quer dizer, é extremamente importante que essa conversa continue, né, para que a gente tenha mais base de entendimento e não ver isso como oposição, como até muito recentemente a gente via, e que continua, às vezes, havendo algumas oposições a esse tipo de diálogo, e esse diálogo é extremamente importante. Porque, evidentemente, a gente vê essa perspectiva de mudança futura, inclusive de classificação e entendimento dessas doenças. Só complementando o que você falou, acho que é importante a gente ver esses campos de conhecimento, neurociência e psicanálise, como complementares, né? Esses diversos campos. Agora, falando um pouquinho sobre o professor Greff comentou, sobre as psicoterapias também comprovadas, algumas psicoterapias comprovadas por estudos de neuroimagem, estudos empíricos. Eu acho que aí as abordagens, a terapia cognitivo-comportamental acaba saindo na frente, né, nessa possibilidade de comprovação empírica, porque as abordagens psicanalíticas, existencialistas, por exemplo, elas não são, elas são melhor submetidas, avaliadas por metodologias qualitativas de pesquisa, como o Turato apresentou, metodologia hermenêutica, metodologia, não tanto na verdade é difícil mensurar, né, a melhora na terapia psicanalítica, na terapia existencial, e as terapias cognitivo-comportamentais são muito mais facilmente submetidas às avaliações empíricas, aos estudos quantitativos. Então, elas saem na frente aí nessas exigências né, dos mecanismos de financiamento. Agora, mudando um pouquinho, gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Vou fazer um pequeno comentário, né? O que não quer dizer que sejam ineficazes. É um problema de metodologia. Quer dizer, é difícil de enquadrar uma terapia dinâmica
no delineamento experimental padrão. Sim. Agora, já existem dados. Inclusive, essa revisão que eu mandei para o Matheus, Matheus, não estou vendo ele aí. Então, você vê que já tem dados, inclusive, com psicodinâmica. São mais difíceis de colher, mas já estão se fazendo adaptações, né? Acho que tem dados sobre psicoterapias interpessoais na depressão, né? Que tem esse... 2 jornadas atrás, o Siddhartha veio e mostrou algumas coisas em neuroimagem e psicanálise, etc. E tal. Também mostrou alguns trabalhos nesse sentido. De qualquer forma, acho que não dá para comprar essa ideia, né? De comprar essa ideia de que a psicanálise, por exemplo, tem que se submeter às avaliações empíricas, né? A comprovação empírica, como vem sendo exigido, né? Porque eu acho que há aí uma primazia das abordagens metodológicas quantitativas em detrimento das abordagens metodológicas qualitativas. Acho que não dá. Acho que as abordagens psicanalíticas têm muito tem muito a mostrar e serem comprovados no campo da ciência, mas principalmente pela metodologia qualitativa, né? Eu acho que a psicanálise vai ganhar muito mais se ela for mais pela vertente hermenêutica, até se orientar hermeneuticamente, fenomenologicamente, do que buscar aí, embora a articulação com as neurociências seja fundamental, com a biomedicina, é importante, mas também não ficar, não cair nessa armadilha de ter que se comparar com as cognitivo-comportamentais através dos trabalhos dos ensaios controlados, randomizados, dos estudos quantitativos. Bom, vamos abrir Gostaria só antes, então, de fazer uma pergunta para o professor Greff. Com certeza. Professor, estava pensando na sua apresentação, o senhor tem algum conhecimento de pesquisas em andamento sobre drogas que atuam sobre o eixo HPA, diminuindo a atividade do eixo HPA, por exemplo, que possam ser eficazes no transtorno do pânico, nos transtornos ansiosos? Acho que, sobretudo, com os antagonistas do CRF. O CRF é o hormônio que corticotropic releasing hormone, né? CRH, o CRF. É liberador de corticotrofina, CRH. E ele, além de ter esse aspecto hormonal, né, existem várias vias no cérebro que vão para a amígdala e uma série de outras estruturas. E ele está comprovadamente envolvido em ansiedade e depressão. Então, eu sei que vários antagonistas estão sendo estudados, CRH. Tem alguma previsão assim, de aplicação clínica? Olha, não sei que fase que estão isso aí, porque a maior parte desses estudos não são divulgados. Os laboratórios querem tirar patente e eles não publicam. Eu falo os estudos mesmo em nível de desenvolvimento clínico, né? Tem muito estudo fundamental mostrando isso.